Uma das enfermidades que a gente vai apresentar no terceiro encontro carioca de medicina chinesa é a cervicalgia. A cervicalgia, para a medicina moderna ou ocidental, existem determinadas causas para essa enfermidade. E para a medicina chinesa existem outras. Por isso, é muito importante esclarecermos um conceito para iniciarmos qualquer tratamento com medicina chinesa. Conceito de diagnóstico sindrômico. A medicina chinesa trabalha com o diagnóstico sindrômico. Então, antes de iniciarmos o tratamento, temos que identificar a síndrome, diferente da medicina moderna ou ocidental, que nós trabalhamos, ou moderna ou ocidental. Nós trabalhamos com doenças. Então, nós temos que, primeiro, o paciente chegou com dor cervical. Que síndrome esse paciente tem? Eu posso ter uma dor cervical por síndrome Shu, que é síndrome de deficiência de Qi, de Yin, de Yang, deficiência de sangue. Eu posso ter uma estagnação de Qi e sangue no local. Eu posso ter um bloqueio da ascensão do Yang puro, porque o baço tem um quadro de deficiência importante que gerou um acúmulo de umidade e o Yang puro não consegue ascender para a cervical. São síndromes, só aí existem 5 síndromes diferentes. Então é muito importante não ter esse tipo de dificuldade para iniciar o tratamento, senão todo o tratamento vai ser comprometido. Eu não posso tratar a cervicalgia, eu vou tratar a deficiência de sangue, que apresenta como um dos sintomas dor cervical, porque eu tenho uma dor importante, uma dor intensa, fixa, muito forte, localizada, depois de, por exemplo, pego um peso muito grande, eu tenho uma estagnação. Agora, eu tenho uma dor leve, que eu apresento há anos, bem leve, piora com cansaço, piora no final do dia, que a cada ano aumenta mais, mas eu tenho há 10 anos, é um outro tratamento completamente diferente. Então nós não tratamos doenças, tratamos síndromes. Isso serve para asma, insônia, depressão, síndrome do pânico, qualquer enfermidade. Sem o diagnóstico sindrômico não podemos tratar, porque a maior diferença das duas medicinas é essa. E a doença? Qual a diferença básica dessa diferença? Qual a diferença básica desse diagnóstico inicial? Primeiro, que para diagnosticar a doença eu tenho uma alteração anátomo-funcional. Anátomo-funcional. Eu chego com dor cervical, um ortopedista, por exemplo, ele vai perguntar se eu já fiz alguma ressonância, um raio-x, vai fazer alguns testes para saber se tem compressão, se não tem, para que ele possa tratar. Caso todos esses exames mostrem que eu não tenho nenhuma alteração anatômica, provavelmente vai ser difícil identificar a causa da dor. Na medicina chinesa, nós temos um diagnóstico, primeiramente, energético funcional. Significa que, para ter uma alteração, a dor, por exemplo, provavelmente já existe uma alteração energética. Então, energético funcional pode levar a qualquer doença crônica não transmissível. Se eu tenho uma deficiência de substância vital, dos tesouros, se eu tenho uma estagnação de sangue, se eu tenho uma ascensão excessiva de Yang, eu posso ter dor ou qualquer outra enfermidade. Sem o diagnóstico sindrômico, eu não posso aprofundar e tratar a causa, porque o diagnóstico é igual à causa da enfermidade para a medicina chinesa. Outra diferença importante é que nós temos um diagnóstico basicamente não posso passar a tratar sem diagnosticar o aspecto filosófico, entre aspas, que seria uma análise do taoísmo, a diferença entre a relação entre o Yin e o Yang, as 3 leis básicas, os 5 movimentos. Toda a base filosófica é o alicerce básico para a medicina chinesa. Já a medicina moderna não tem como base de tratamento nenhum aspecto filosófico, tá? Se eu não uso essa base no início do tratamento, eu não estou tratando devidamente, tá? Outra diferença importante seria
2, 3. Seriam as causas segundo a medicina moderna e as causas segundo a medicina chinesa. Então, eu tenho que passar pela etiopatogenia para identificar as causas, porque nós adoecemos segundo os fatores patógenos. Já a medicina chinesa, para a medicina moderna, as causas são físicas, sociais, psicológicas e não fatores patógenos. Então, o professor Ernesto vai mostrar como a gente segue essa sequência para chegar às alterações ortopédicas. Uma vez que a gente já tem a síndrome, aí a gente vai associar as técnicas. Eletroestímulo, Qigong, moxa, que é muito utilizada na medicina chinesa, e qual conjunto é mais eficaz para determinada enfermidade.